Vamos falar do Botafogo. Vamos falar do Botafogo na Sul-Americana. Quem vai contar pra gente a expectativa para essa partida é a Sofia Miranda. Tem altitude, hein? Tem altitude. Raros são esses momentos de descanso, se é que dá pra chamar de descanso. Mexer no celular enquanto os músculos são recuperados. Faz parte do trabalho, é tudo calculado. A fisioterapia consegue fazer um trabalho diferente, ali focar naqueles atletas que estão mais desgastados. É um desafio muito grande para a gente, diante de 18 jogos que nós fizemos nos últimos 2 meses. Depois da derrota para o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, o Botafogo foi direto de Curitiba para o Equador. Hoje o time enfrenta a LDU pela penúltima rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Na altitude de Quito, a 2.734 metros acima do nível do mar. Na lista de relacionados, só 5 já jogaram na altitude: de Plácido, Cuesta, Tietê, Marlon Freitas, Segovia e Lucas Fernandes. O time deve ser praticamente o mesmo que enfrentou o Atlético Paranaense. Eduardo, que tinha sido poupado, volta para o meio de campo escalado pelo técnico Luiz Castro. Vencer, obviamente, é o melhor cenário. O Botafogo continuaria em primeiro lugar, com 3 pontos a mais do que a LDU, e iria para a 6ª e última rodada da fase de grupos com uma boa vantagem. E por que essa vantagem é tão importante? O time que terminar na primeira colocação do grupo se classifica direto para as 8ª de final da Sul-Americana. Já o time que ficar em segundo ainda tem mais um desafio. Vai disputar a vaga nas 8ª contra um adversário que for eliminado da Libertadores. Ou seja, mais partidas decisivas, mais desgaste. A última rodada da fase de grupos é só no dia 29 desse mês. Vencer a LDU hoje é tudo o que o torcedor alvinegro quer para esquecer os últimos dias. A eliminação na Copa do Brasil, a derrota no Brasileirão. O time do Botafogo pode até voltar para casa um pouco cansado, mas uma vitória e tudo se acalma de novo. Mas tem sido difícil jogar contra a altitude, hein? A gente já viu o Palmeiras sofrendo na Libertadores, o Fluminense sofrendo na Libertadores. Fora que o Botafogo, a última vez que teve contato com a altitude foi há 9 anos. Foi em 2014, foi contra o Deportivo Quito, também do Equador, né? Foi na pré-Libertadores. Quem contou isso pra gente foi o GE. Globo ontem. Olha só. 1-0 lá, se classificou no Maracanã. Aliás, se classificou goleando, 4-0 aqui. Não tinha nenhum jogador que eu saiba, né? Não, então. Não tinha nenhum jogador o quê? Tá falando de quê? Vai em 2014, que vai jogar hoje. Não. Hoje tem 8 que tem experiência. O Botafogo parece que esses jogadores... O senhor me permita concluir. O Botafogo hoje tem 8 com experiência altitude, embora 2 não viajem. Não tem nada a ver com o elenco de 2014, não. Isso. Danilo Barbosa e o Patrick de Paula já tiveram contato com a altitude, mas não viajam, tá? Aliás, dos que viajaram, porque eles já estão lá, temos de Plácido, Luiz Segovia, Vitor Cuesta, Tietê, Marlon Freitas e Lucas Fernandes. Luiz Segovia já teve muito contato com a altitude. Já tá bem íntimo, inclusive. Já chama de parça. Veja só, ele chegou e foi bem, né, no Equador, ele foi bem recebido, não deve jogar. Não acho que o maior problema, a altitude causa problema, obviamente causa problema. Não acho que a altitude seja o mais impactante, já falei isso várias vezes. Só dá resultado na altitude se o time for minimamente bom, se o adversário for minimamente bom, que é o caso. Estamos falando da LDU. Que é o caso. Um adversário tradicional, um adversário que costuma apresentar times fortes, um adversário com padrão Libertadores, que está jogando a Copa Sul-Americana. Trouxe dificuldade para o Botafogo no Rio. Sim, e é um adversário que no grupo já mostrou que tem essa qualidade, né? Então, é um teste para o Botafogo, para a gente ver exatamente qual foi o impacto da eliminação da Copa do Brasil. Uma eliminação foi com vitória. O Botafogo conseguiu se recuperar frente ao Atlético Paranaense e perdeu nos pênaltis. E depois uma derrota dentro do padrão, 1-0 para o Atlético Paranaense fora de casa, tá? Então isso pode gerar uma preocupação. Será que esse time não vai ser... E é mais um jogo difícil. Também não sei se esse é o jogo que a gente vai ter a análise completa se há um padrão de queda do Botafogo ou não. Vamos colocar na tela o campinho do Botafogo, então, porque teremos novidades. Teremos novidades se a gente olhar para o último jogo que foi contra o Atlético Paranaense, só que pelo Campeonato Brasileiro, né? Lá, temos o Lucas Perry no gol, beleza. Ainda não é aí. Dúvida, de Plácido ou Rafael? Adrielson e Vitor Cuesta e Hugo, tá. Marçal segue fora. Marçal por 4 semanas fora, hein?
Marlon Freitas, Lucas Fernandes ali, é outra dúvida. Tietê e Eduardo, olha a novidade aí. Ser Lucas Fernandes. Eu também. Na altitude, sim, não faria muito sentido. Júnior Santos, Vitor Sá e Tiquinho Soares. Esse já foi o ataque do Botafogo por muitas vezes com sucesso, né? E ali O tem a Eduardo- dúvida, né? Sal, Luiz Henrique. Isso. Geralmente o Luiz Castro sempre muda. O Eduardo sentiu o adutor da coxa no jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Aí, pelo Campeonato Brasileiro, ele já não jogou. Muito provavelmente estará em campo hoje, estará de volta hoje. E é um nesse jogador jogo que na altitude. muda completamente o meio Muito. de campo do... Assim, ainda que você consiga colocar ali substitutos, o próprio Lucas Fernandes, né, costuma substituir ali o Eduardo, e não é mau jogador o Lucas Fernandes, não, mas o Eduardo muda o ritmo, muda a maneira do Botafogo de jogar. Quando a gente fala do nível do adversário, isso talvez seja tão determinante quanto o próprio efeito da altitude. Mais determinante do que o efeito. Então, essa era a minha dúvida. Você acha que é mais determinante? Mais determinante. Se você pegar um A time... altitude não compensa um time de nível mais baixo, não? Não, em relação ao time de nível mais Ao que vai alto... visitar, ao que vai visitar. É igual ontem o jogo do time que descansou uma semana e treinou uma semana contra o time que jogou no meio de semana e jogou na segunda-feira e estava voando. Uma diferença técnica Exatamente. muito grande. Aí é que tá. A diferença técnica no futebol tem que prevalecer sempre. Não, também acho que deveria, mas eu não sei. Por exemplo, Palmeiras e Bolívar. Mas aí é eventual. Palmeiras reserva. E começou Não, mas melhor. ainda assim. Não, ainda assim. Mas é eventual. Dentro de 10 jogos, se você falar, olha... O Flamengo de 19 contra o Independente Del Valle. O Independente Del Valle é um bom time. Aí é que eu quero te Mas em 19 o Flamengo não tinha uma diferença técnica. Acho que até esse ano também tinha, tá? A gente não deveria ver, pra mim, o que viu no Tinha, mas início. é um time bom. E aí equivale. Entendeu? Aí equivale. Eu acho que a altitude Não compensa uma discrepância muito não grande. compensa a discrepância grande. Que não Eu é o acho que caso no Del do Valle e Flamengo tinha a questão de organizado contra desorganizado, né? também. Esse ano, né? Esse ano. Esse ano. Tá. Não, porque eu tô falando daquela recopa em cima da Libertadores de 19, a partida de ida também deu Del Valle. Assim, a discrepância, quando é grande, aí a altitude complementa. Tá. Quer dizer, quando é grande, Eu entendi, quando compensa. é grande, quando é grande não tem compensação por altitude. Mas quando tem uma diferença pequena, aí A gente altitude pode botar na conta. E aí é o caso hoje. Acho que não tem uma diferença grande. Então pode ter impacto a altitude. Agora, Não, eu acho quando o que Brasil vai jogar na Bolívia, seleção brasileira contra a seleção boliviana, tá? Vai ganhar 10 de 9. Vai ganhar 10 de 9 não, vai ganhar 9 de 10. Se bobear, ganha 10 de nota, né? Bobear, É ganha muito 10. superior. Não, mas é que não. Vai ganhar 9 de 10. Tá, entendi. Não, entendi. É que eu acho que você falou da LDU e das dificuldades do jogo aqui também, mas eu vejo o Botafogo superior. Não vejo no mesmo nível, não. Vejo um Botafogo ainda mais... Não acho que seja no mesmo nível, mas um eu time acho completo, hoje a gente não vai ter o Marçal. Está num nível que a altitude pode causar impacto na partida. Tá. Hoje a gente não vai ver o Marçal, não vai ver o time completo, né? Mas principalmente com o Eduardo de volta. É só o Marçal, praticamente. Se você Faz for muita pensar, diferença. Vinha, né? Patrick já não joga há muito tempo, o Danilo também já não joga há muito tempo. Não, eles nem viajaram. Tô falando do time que a gente vinha vendo. É. A diferença que o Marçal conseguiu imprimir. Tanto que sempre que a gente fala dessa teoria, de todos são titulares, eu boto asterisco ali no Marçal. Ali não tem reserva à altura. Acho que não só nele, né? Não, também não. O próprio Eduardo também, acho que não. O Luiz Castro gosta de dar uma valorizada, né? Na verdade não tem reserva para vários. Tem titular. Tem titular. Vai, assim, é o seguinte, coloca o Botafogo para disputar uma final. Os 11 que serão escalados, Muito se não tiver provavelmente nenhuma lesão, são os 11 que pode a gente dizer considera. que esses 11 são titulares. A gente mostrou a classificação, não, né, do grupo do Botafogo? Vamos ver então. Beleza. Então, o grupo A, que é o grupo do Botafogo, vamos ver como tá. E o que o Botafogo precisa fazer hoje, jogando fora de casa, contra inclusive a altitude. Ó, aí, ó. Botafogo e LDU estão empatados em pontos. Ambos têm 8. Lembrando que só o primeiro avança, não é isso? Isso, né? direto. Diretamente, exatamente. Vamos lá, se o Botafogo vence a LDU, tá? Tá. Abre 3 pontos e 2 gols no saldo. A LDU perde um gol e o Botafogo ganha um gol, certo? Certo. Isso faria praticamente total diferença porque o Botafogo vai decidir em casa com o Magadianes, tá? Então... Não ganhou de ninguém. Não, 3 empates, né? Os dois times, aliás, são bem fracos no grupo. Olha o que a gente fala. Não, tem pior ainda. Tem 5 times na Copa Sul-Americana, 4 jogos, nenhum ponto.
Se o Botafogo não ganha, ele abre uma possibilidade do Magallanes contestar essa classificação. Porque o Magallanes ganhando do César Vallejo vai a 6, o Botafogo ficando com 8 ou mesmo com 9. Com 9 já não tem tanto risco porque a diferença de gols é grande. Para a segunda vaga, aí eu me refiro à segunda vaga, que aí a LDU provavelmente vai ser a classificada do grupo. Inscreva-se no canal e curta o vídeo. Assim você nos ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade, notícias, informações e muito mais. Contamos com seu apoio.